Boa tarde, pessoal. Retornamos aqui. Eu fiz a verificação que me foi sugerida. Eu já percebi que estamos com os perfis conectados e vamos então aqui para o convite ao Dr. Fábio. Vamos lá, Dr. Fábio. Eu acredito que nesse intervalo foi suficiente para nós conseguirmos verificar se esse perfil do seu escritório segue o perfil Amorim de Lima, que assim nós conseguimos estabelecer essa conexão sem nenhum problema. Já agradeço a todos vocês que voltaram para cá. Esses probleminhas às vezes acontecem na live e essa conexão aqui com certeza vai ser uma conexão bastante produtiva. Como eu ia dizendo para vocês, nós vamos falar hoje sobre planejamento de aposentadoria. Nós tivemos uma reforma na Previdência. Essa reforma fez com que muitas pessoas que já estavam aí preparando a documentação, e essa documentação ficou aí em stand-by para ver quais eram as regras, se as regras vinham mais favoráveis ou vinham menos favoráveis, e com isso nós precisávamos trazer alguém que tivesse conhecimento nessa área para trabalhar conosco, orientar sobre qual o melhor caminho. Nós tivemos várias perguntas hoje a respeito desse tema que vai ser aqui trabalhado, porque nós trouxemos, além da questão do planejamento da aposentadoria, a questão da tributação dos rendimentos dos aposentados e situações de isenção. O que significa isenção para quem está aqui acompanhando? Que esse é um termo um pouco técnico e eu faço questão de explicar para vocês desde já. Vamos lá então, eu vou tentar falar isso de uma maneira bastante prática para que todo mundo possa acompanhar. A isenção seria uma retirada da tributação, e essa retirada da tributação, ela ocorre em nível legislativo. Vamos explicar um pouquinho mais isso para quem está nos acompanhando. No Brasil, nós temos a Constituição Federal, que é a lei maior. Não existe nenhuma lei no país que se sobreponha à lei, que se sobreponha ao texto constitucional. Temos a isenção, que é uma desoneração tributária, ou seja, uma retirada da tributação, mas ocorrendo isso no âmbito infraconstitucional. Ah, que legal! Estou aqui agora com o Dr. Fábio. Ô, doutor Eduardo, tudo bem? Como é que está o nosso áudio? Como é que está o nosso vídeo, meu amigo? Bom, ó, agora a gente está conseguindo conectar. Tive que trocar o telefone do escritório, a conta do escritório, para ver se eu conseguir a conexão. Desculpa aí o problema, o trabalho que a gente deu aí, viu? Não tem problema nenhum. A gente... Agora eu estou ouvindo bem. Né? Como eu estou fazendo com a câmera invertida, né? Eu não estou vendo você aqui, mas estou ouvindo bem. Vou colocar o telefone para poder visualizar você também. Ah, agora eu estou vendo bem. Pronto. Ah, que ótimo. Então, Dr. Fábio, eu já queria te agradecer muito pela participação aqui no dia de hoje. Eu comentei com a turma aqui que já começou conosco aqui um bate-papo rápido, que nós temos um trabalho voltado para gerar melhorias, para gerar transformação de pessoas, e num escritório de advocacia, assim como o seu, essa transformação não fica restrita só a pessoas jurídicas. Nós estamos atentos às pessoas físicas e às suas dores. E eu digo para você com toda clareza e digo para você com carinho, Fábio, foram muitas as perguntas que chegaram em relação à aposentadoria. Porque nós sabemos que os empresários, os empreendedores começam a jornada, as empresas acabam ganhando corpo, acabam ganhando sustentação, e ele passa a vida lutando para que aquele negócio seja estabelecido. Quando ele se dá conta, ele já tem 50 anos, 60 anos, e aí ele tem que enfrentar um tema que aqui no Brasil é sempre um tema bastante delicado, que é a aposentadoria. Então, doutor Fábio, eu queria já aproveitar o tempo e passar para que você pudesse falar para a gente com propriedade. Você é um profissional que eu respeito muito, é um profissional que nós temos feito aí um trabalho muito bacana com as pessoas que precisam de gente séria, assim como você, para que nós falássemos desse planejamento da aposentadoria
pós-reforma da Previdência. E eu quero deixar você extremamente à vontade. Fico muito satisfeito e já te dou mais uma vez os parabéns pelo trabalho que você tem realizado e te agradeço por participar aqui conosco. Por favor, fique à vontade, Fábio. Obrigado. Então, obrigado a você pelo convite, é um grande prazer participar, né, com você aí. Você também é um profissional muito respeitado e que também tenho muito meu respeito. E a gente tem até uma amizade, começando uma amizade, e está sendo muito legal. Então, Eduardo, eu digo o seguinte, né, que trabalhar com a Previdência é cuidar de pessoas, né? Como você mesmo falou, eu acredito que isso é um resquício da geração dos nossos pais, a geração que passou a vida trabalhando entre os anos 60, 70 e 80, que conviveram com aquela situação de inflação muito alta, muita instabilidade econômica, instabilidade política, e com isso era impossível dessas pessoas, né, dos nossos pais, se planejarem, né? Como a gente pode lembrar aqui, houve meses em que o país teve inflação acima de 80%, né? Você vê, em um mês. Então, como se planejar numa situação como essa? Na verdade, eles não se planejavam. Eles depositavam a vida deles nas mãos do governo, e esperavam que o governo cuidasse deles na velhice. Só que hoje, essas pessoas, né, nossos pais, nossos avós percebem que não dá para sobreviver com o que se ganha do INSS. O custo de vida no Brasil disparou, né? Não é uma situação apenas no Brasil, é uma situação mundial. O custo de vida no mundo aumentou muito e, infelizmente, as aposentadorias não conseguem repor essa perda do poder aquisitivo, do poder de compra. Então, por isso que é tão importante que essa geração, que a partir do Plano Real, começa a ter uma estabilidade econômica mais maciça, mais segura, que eles comecem, que eles façam o planejamento da aposentadoria. Essa geração que veio a partir de 94, que está se aposentando a partir de 94, ela tem a obrigação de se planejar, né? Porque o que vai acontecer? O que vai acontecer é o que existe hoje com 65% dos benefícios previdenciários no Brasil que estão em salários mínimos, né? O valor de 65% desses benefícios é o salário mínimo. E aí eu falo para você, como é que 65% dos aposentados conseguem viver com salário mínimo? Não conseguem. A verdade é essa, né? Eles sobrevivem, viver não conseguem. Dignidade, nada, né? Existe um estudo que diz que só com moradia, o estudo do IBGE, tá? Só com moradia, alimentação e saúde, os brasileiros gastam 70% do que eles ganham. O aposentado gasta 70% do que ele ganha. Sobra 30% para eventualidades, para comprar roupa, para o lazer. Então, muitas vezes ainda tem que cuidar, contribuir na renda da família, dos filhos com quem ele vai morar, ou dos netos, que é muito comum hoje em dia, né? Os pais deixam os netos para os avós tomarem conta e empurram junto a conta, a despesa de manutenção dessas crianças, né? Então, infelizmente, são situações que acontecem no dia a dia das pessoas. E as pessoas não estão preparadas para isso, não se preparam para isso. Como você falou no começo, de repente a pessoa está com 60 anos de idade e está lá com a empresa dela, mas a empresa não está no bom momento, ela não tem uma renda para se aposentar, ela já não tem o mesmo preparo, a mesma força física, mental, para encarar, para recomeçar um negócio, e ela fica refém desse negócio e sem uma renda que pode dar um suporte, que pode ajudar, pelo menos a renda mínima, né? Então, por isso é tão importante planejar. Fábio, eu queria fazer um parêntese rápido. Nós percebemos que talvez essa questão de planejamento seja uma coisa muito mais cultural aqui no país do que realmente um problema legislativo. Nós falamos na semana passada com o professor Francisco Barbosa, que é um professor aqui da Fundação Getúlio Vargas, e ele disse que nas empresas em geral nós acabamos enfrentando a mesma situação quando passamos por um planejamento econômico-financeiro. Então eu gostaria de te perguntar o seguinte: o que será que desmotiva esse planejamento na área previdenciária? Será que seria a sucessiva alteração legislativa que tira aquela questão da segurança jurídica? Ou seria algo mesmo cultural que nós precisaríamos mudar na base? E aí talvez nós estivéssemos discutindo questões familiares que agora não vamos ter tempo para discutir.
Infelizmente, é uma questão cultural, Eduardo. Olha, a última reforma da Previdência, antes dessa de 2019, aconteceu em 99, no governo Fernando Henrique Cardoso, ou seja, há 21 anos atrás. As regras se manteram basicamente as mesmas durante todo esse período. Né? Agora sim, houve uma mudança significativa nas regras. Eduardo, está me ouvindo, Eduardo? Perfeitamente, está ótimo. Então, é uma questão cultural. O que as pessoas precisam saber? As pessoas precisam se informar melhor sobre quais são as regras de aposentadoria. Se você pergunta para as pessoas qual a idade para se aposentar, elas não sabem. Como é calculado o valor do benefício do aposentado, eles não sabem. Uma pensão por morte, numa eventualidade de ocorrer um óbito, né? Ninguém sabe. Que deu um probleminha aí no áudio, mas em breve já retornamos. Se alguém tiver também recebendo... A aposentadoria está diretamente ligada. Eu acredito que deu um pequeno corte na sua exposição. Né? Você falou sobre as pessoas não saberem exatamente as idades de aposentadoria, algumas regras básicas, e nós tivemos um ruído aí. Por gentileza, vamos retomar esse ponto. Então, aí, o traço é cultural, porque infelizmente nós não temos, o brasileiro tem o hábito de deixar as coisas para a última hora, é um traço cultural nosso, uma herança dos portugueses aí, né? Nós também temos um problema que nós não temos uma educação financeira, nós nunca tivemos isso é muito por conta desses planos econômicos que nós sofremos no passado, a inflação alta, nós não temos educação financeira, o brasileiro não sabe investir, o brasileiro não sabe cuidar do dinheiro. E quando você fala em aposentadoria, você fala em investimento. Você precisa investir para aposentar bem. Né? Senão você vai acabar lá com o salário mínimo. Sim. Esse é o grande problema. Né? Então, hoje, até antes da reforma da Previdência, que aconteceu em novembro do ano passado, existia uma forma de cálculo para os benefícios previdenciários. Essa forma de cálculo, ela mudou radicalmente após a reforma. E, com isso, o valor dos benefícios vai diminuir ainda mais do que era antes. Né? A questão da pensão por morte também, a pensão por morte, que é para um caso de eventualidade, de falecimento, também sofreu uma mudança drástica no cálculo. Entendo. E isso vai refletir lá no pior momento da pessoa, quando a pessoa estiver idosa, que ela não tiver mais condições de trabalhar, ou a produtividade dela vai ser menor, e aí não tem mais o que fazer. Ela vai se deparar com a situação que os remédios são caríssimos, que a saúde é cara, que ela não vai conseguir pagar um plano de saúde, vai ter as outras despesas, né, que ele vem acostumado a manter, o padrão de vida acaba caindo muito, e por isso que tem que planejar, por isso que as pessoas têm que ter essa consciência de agora. Né? Então, Eduardo, eu diria o seguinte, né, para quem está nos ouvindo aí hoje, é que o planejamento da aposentadoria deveria ser uma matéria que eles ensinam na escola, para as pessoas começarem a se preocupar com o futuro na escola. Entendi. A idade para começar a planejar é quando começa a trabalhar. Hoje em dia, você já consegue saber a data em que você vai se aposentar. Entendo. Quando você começa a trabalhar, você já consegue saber, sabe? Então, existem meios de você se preparar para isso. Para você saber os cálculos, como é que você faz, qual o valor da contribuição que vale a pena você fazer, né? Com quanto você vai se aposentar no futuro, para quem já está contribuindo. Né? Outra coisa, a pessoa escolher as profissões que vão ter um retorno melhor, até isso é planejamento, né? Até isso é planejamento. E também não ficar a pessoa só dependendo do dinheiro do governo. Né? Hoje em dia, o brasileiro tem que ter consciência que é importantíssimo ter um plano B. Entendo. Ou ter uma previdência privada. A previdência privada deveria começar quando a pessoa completa 21 anos de idade. Porque quando você começa com 21 anos de idade, você vai pagar lá R$100 por mês,
Quando você tiver seus 65 anos e for se aposentar, você vai ter contribuído por 45 anos. Esses R$ 100 que você paga por mês, graças aos juros compostos, vai representar para você lá uma renda importantíssima e complementar, e você paga aquilo ao longo do tempo, sentindo pouco, mas tem que ter o compromisso e a disciplina de contribuir, sabe? E hoje existem aí diversos produtos no mercado para fazer essa renda complementar, né? Nós sabemos aqui que tem alguns economistas que nos acompanham que falam de produtos bastante específicos. E se a pessoa se dispõe a aprender isso desde o início, como você sugere, eu acredito que na metade da vida profissional dela, ela já vai ter uma diversidade muito grande para compor essa renda de aposentadoria tão sonhada, né, por muitos. Fábio, eu gostaria de te pedir licença para fazer uma pergunta, porque é uma pergunta que vai ajudar a trazer para você e também para quem está nos assistindo pontos que tenho certeza que estão ali, ó, na cabeça do pessoal. E a questão da idade que você falou. Acho que talvez um grande marco para as pessoas que nos assistem é saber o seguinte: com quantos anos eu posso me aposentar? E a gente teve durante muito tempo essa ideia. Homem se aposenta com uma determinada idade, mulher com outra. Fala um pouquinho disso para a gente, Fábio, por favor. Tá. Bom, até a reforma da Previdência, essa última de 13 de novembro de 2019, não havia uma idade mínima para se aposentar. Então, a pessoa contribuía 35 anos, podia se aposentar com qualquer idade. Se a pessoa trabalhava em atividades de risco à saúde ou à vida, por exemplo, que é o chamado tempo especial, com 25 anos de contribuição já podia se aposentar. Aqui no escritório nós tivemos diversos casos de pessoas que começaram a trabalhar com 14 anos de idade que se aposentaram aos 39. Uau! Mas isso acabou. Isso não existe mais, né? Então, a partir da reforma da Previdência, foi determinada a idade mínima. Homens, 65 anos, mulheres, 62 anos. Só que para não ter um impacto muito negativo para aquelas pessoas que estavam próximas de se aposentar, foram criadas regras de transição. Então, existem 6 regras de transição. Mas o brasileiro que está mais longe, ou digamos assim, aquelas pessoas que nasceram na década de 70 para frente, elas não vão participar dessas regras de transição. Dificilmente vão participar dessas regras de transição. A não ser para aquelas pessoas que realmente trabalhavam com exposição ao risco da saúde e à vida, né? Ou aquelas pessoas que começaram a trabalhar muito cedo. Aí pode ser que essas pessoas acabem, né, tendo inclusão em alguma dessas regras aí. Hoje a mulher está com 62 anos para se aposentar. Uma das regras de transição é que, a partir de 2020, aumente 6 meses para a mulher se aposentar, né? Então, por ano, 6 meses por ano. Então, por exemplo, a pessoa que completou 60 anos em 2020, perdão, ela pode se aposentar trabalhando mais 6 meses, esperando mais 6 meses. Então, ela vai aposentar com 60 anos e 6 meses. Em 2021, aí aumenta mais 6 meses, a mulher vai se aposentar com 61 anos. Até chegar aos 62, que vai ser em 2023. A partir de 2023, a mulher se aposenta com 62 anos de idade, seria a idade mínima dela. Fábio, eu queria também pegar um gancho aqui de perguntas que chegaram. Já quero que você fique preparado. Tem algumas questões bem interessantes para nós falarmos na parte final, mas essa pergunta eu estou condensando para você a questão que eu acho que é mais relevante, que são tanto esses critérios aí que você trouxe, tão importantes, mas também aquela velha questão de dizer quanto que eu preciso contribuir para conseguir aumentar o meu valor de aposentadoria. Qual é o critério? Como que ficou essa gangorra, vamos assim dizer, na nova reforma, Fábio? Por gentileza. Bom, é o seguinte, Eduardo. O cálculo da aposentadoria, até a entrada em vigor da reforma da Previdência, era feito da seguinte forma. O início do período de cálculo é julho de 94. E ele vai até a data que a pessoa se aposenta. Aí, para esses cálculos, para essas pessoas que tinham direito a se aposentar antes da reforma, desse período que eles tinham, vamos dar um exemplo, né? De 94 a 2020 seriam 26 anos, né? Então, 26 anos, nesses 26 anos, existia a possibilidade de você descartar 20% das contribuições mais baixas.
Isso fazia com que se aumentasse a média das contribuições. Então, você teria um valor, você teria um ganho com isso. Você descartar 20% das contribuições mais baixas e o seu cálculo seria sobre 80% das contribuições, sendo elas as mais altas. Isso acabou agora. Acabou. Agora é o seguinte, não tem mais descarte de 20%. Né? E para piorar, a forma de cálculo hoje, para a pessoa aposentar com 100% dessa média, que continua sendo de 94 até a data em que a pessoa for se aposentar. Então, vamos supor a pessoa vai se aposentar em 2024. Aí, ela vai pegar todos esses anos aí, de 94 até 2024 e fazer a média. Então, essa média, a pessoa só tem direito a receber 100% desse valor encontrado nessa média aritmética se ele trabalhar, homem, trabalhar 40 anos e mulher 35 anos. Uau! Para você chegar num valor alto de aposentadoria, chegar próximo ao teto, você teria que pagar sobre o teto da Previdência durante todos esses anos, que não é uma vantagem. A não ser que você trabalhe em carteira assinada. Aí é vantagem. E essa é uma pergunta recorrente, porque você fica imaginando, qual que seria o teto hoje, doutor Fábio? Consegue explicar para a gente? O teto hoje é 6.100 e poucos reais. Esse teto, ele não é alcançado. Infelizmente, não consegue alcançar. Só consegue alcançar se você ultrapassar o tempo de contribuição. Porque, olha só, o cálculo é feito com base na média das contribuições. Sim. As contribuições de 94, por exemplo, elas precisam ser atualizadas. Todas as contribuições são atualizadas monetariamente até a data em que você pede a sua aposentadoria. Perfeito. Então, aquela contribuição lá de 1994, ela vai sofrer a correção monetária de todos esses anos. Se você pegar o teto máximo da contribuição em 94, era R$ 582. Esses R$ 582, atualizado até hoje, vai ficar na faixa dos R$ 4.000. Ou seja, vai entrar para a sua média uma contribuição de R$ 4.000 e poucos reais, quando o teto é R$ 6.000 e pouco. Para você aposentar com o teto, todas as suas contribuições tinha que ser essa faixa de R$ 6.000 e poucos reais. Porque é uma média aritmética simples. E isso praticamente... Pega todas as Isso praticamente... Pode falar. Desculpe te interromper, mas é que eu estou raciocinando contigo aqui. Isso mostra que praticamente implodiu aquele raciocínio de ficar fazendo recolhimento pelo mínimo. Porque a média vai pulverizar esse raciocínio em pouco tempo. Então, aí a pessoa que sempre contribuiu com valores altos, vale a pena manter a contribuição em valores altos. Vale a pena o sacrifício. Tá. Agora, aquelas pessoas que contribuíram com valor mais baixo, não vale a pena você chegar no final e querer contribuir, por exemplo, 5, 6 anos com teto. Não vai ter um grande impacto. Né? Você vai gastar muito e não vai ter um grande impacto. Então, por isso que é importante o planejamento, porque fazendo o planejamento você consegue fazer esses cálculos e mostrar para as pessoas, olha, para você vale a pena você pagar a contribuição na faixa de 2.000 e pouco, 3.000 e poucos reais, porque você não vai gastar tanto, né? E, como vai ser um planejamento de longo prazo, você pode usar essa diferença para investir em outra situação, em um outro tipo de renda, né? É como eu falei, aí tem a previdência privada, tem os outros produtos que os bancos oferecem. Se você não quiser ir para bancos, você vai para o agronegócio, que o agronegócio em pequenas propriedades, você consegue, hoje em dia, com a agricultura de precisão, você consegue ter bons resultados em pequenos espaços de área rural, né? Outra profissão, investir numa profissão paralela. Tem pessoas que gostam de investir em imóveis. Imóveis é uma excelente opção. Então, a pessoa precisa ter essa noção de planejamento. Saber qual o valor que vale a pena pagar para depois fazer a sua programação. Com certeza. Olha, essas dicas eu acho que são muito importantes. E como você disse lá no início, muita gente nem pensa nesses aspectos e vai deixar para pensar um pouco tarde demais. E eu queria fazer um convite para você que está nos assistindo. Porque você também deve ter, às vezes, os 20, 30, 40 anos e não está pensando em se aposentar ainda. Então, se não é o seu caso e você lembra de alguém que precisa, clica aqui nesse aviãozinho, manda esse aviãozinho aqui recomendando, fala, você está pensando em se aposentar?
escuta lá o que o Dr. Fábio está debatendo lá com o Eduardo. São dicas preciosas, não vamos deixar só para gente. Reter conhecimento é igual reter água parada, estraga. Então, por isso que nós estamos aqui para compartilhar aquilo que a gente tem aprendido ao longo do tempo. Fábio, eu quero fazer mais uma pergunta para a gente poder seguir a nossa jornada aqui. Certo. Existem pessoas que durante esse período, né, vamos dizer 30, 40 anos de trabalho, enfrentaram alguns agentes agressivos, né? Existem doenças ou situações particulares que reduzem esse tempo para se pleitear a aposentadoria? Bom, todo mundo que trabalha com exposição com exposição a risco, né, de risco à vida ou à saúde, e elas estejam enquadradas nas normas reguladoras do Ministério do Trabalho, por exemplo, a NR15, que é a mais utilizada, a mais comum, essas pessoas podem trabalhar, elas têm o direito de trabalhar menos tempo do que aquelas pessoas que não têm que não têm exposição a risco. Né? Então, se você trabalha, por exemplo, um frentista de posto de gasolina, né? Essa pessoa, ela está exposta ao risco de explosão, né? Porque ela trabalha ali com bomba de combustível, incêndio, explosão. Essa pessoa vai trabalhar menos tempo, né? Então, a idade mínima para quem vai se aposentar, que trabalhou muito tempo, a vida toda, trabalhou muito tempo na profissão perigosa ou na profissão insalubre, é 60 anos. Então, a pessoa precisa ter 25 anos de trabalho exposto a risco e 60 anos de idade, pela regra nova. Mas também existe uma regra de transição para essa situação aí. Para aquelas pessoas que possuem doenças, como você falou, que têm algum tipo de doença, enfermidade, essas pessoas, existem a aposentadoria para o deficiente. Se ela tiver uma limitação, uma deficiência, ela vai ser classificada em deficiência de grau mínimo, grau médio ou máximo, né? Grave, média, grave, moderada ou leve. Ela vai ser enquadrada em uma desses graus e, dependendo de cada grau, ela trabalha um tempo específico. Né? Então, ela se aposenta antes também. Então, se a pessoa adquire uma enfermidade ao longo da carreira, ela também é beneficiada com a diminuição do tempo de contribuição para poder se aposentar. Né? Então, são casos, cada caso, assim, eu diria que na Previdência existem caminhos, muitos caminhos, né, para cada caso, soluções para cada caso. Né? Entendi. Então, o ideal é realmente buscar informação. Entendi. Fábio, eu queria fazer aqui uma observação importante. Eu falei no início, como a gente teve uma oscilação, pode ser que você não tenha até ouvido, mas nós temos pessoas aí da sua cidade, né? Temos do seu estado, que é Sergipe, para quem não sabe, né? Um estado muito rico nessa área também. E fora as praias, né? Que tiram toda necessidade de apresentação, muito bonitas, por sinal. Temos gente de Salvador, de São Paulo, de Portugal, ou seja, a gente tem gente de vários lugares do Brasil. Então, eu queria que você agora, a gente já está indo aí para quase 15 minutos finais aqui da live, mas eu queria que você desse agora aquela dica que quem assistiu até agora não vai se arrepender de ter ficado esperando, para nós passarmos por algumas perguntas muito legais aqui que chegaram para a gente. Pode soltar a cerejinha do bolo para hoje, Fábio. Bom, pessoal, para você se situar, para saber como é que você está, como é que está a sua situação, eu vou passar para vocês aqui um passo a passo. Né? O que você deve fazer? Anota aí. Papel e caneta, hein? Eu diria que uma idade limite para você começar a se planejar seria os 35 anos de idade. Porque dos 35 anos de idade, você ainda tem muito tempo para poder mudar o jogo, fazer o jeito que você quer, cumprir um projeto, cumprir um plano de aposentadoria. Aí, para você que está nessa faixa de 35, pode estar mais de idade também, eu diria o seguinte: o primeiro passo é você saber qual é o seu tempo de contribuição. Né? Então, para poder saber, existe uma plataforma digital do INSS chamada Meu INSS. Nessa plataforma, você entra no site
né? E no site do próprio INSS, e você se cadastra lá, cria a sua senha, e ali você vai ter acesso às informações do CNIS. CNIS significa Cadastro Nacional de Informações Sociais. Ali está toda a sua vida contributiva. Perfeito. E ali, a partir daí, você começa a saber, vai conferir, né? Vai saber se seus tempos todos estão ali, se seus vínculos de emprego estão ali, né? E estão de acordo com seus contratos de trabalho, de repente trabalhando na prefeitura, que não assina carteira, a prefeitura é cargo comissionado, você está lá também, aí você pode ter a chance de fazer essa conferência. Então, o primeiro passo é esse, é você fazer o cadastro na plataforma do INSS e pegar esse documento, o CNIS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, e fazer a conferência. Segundo passo é reunir todas as carteiras de trabalho. Se você trabalhou com exposição ao risco, de risco à saúde ou à vida, pegar o documento chamado PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que é obrigatório para comprovar a sua exposição ao risco. Se você trabalhou em prefeituras, ou órgãos públicos, Estado, ou até na União, em cargo comissionado, existe um documento chamado Certidão de Tempo de Contribuição ou de Tempo de Serviço. Esse documento, você precisa pegar esse documento também. Existem também outras declarações. A declaração, por exemplo, de quem estudou em escola técnica e recebia algum tipo de remuneração, ainda que seja indireta, por exemplo, alimentação, transporte, uniformes, isso também é um tipo de remuneração. E esse tempo de escola técnica conta para você na aposentadoria. Também existem aquelas pessoas que vieram da zona rural, da área rural, que os pais eram lavradores e eles acabaram trabalhando, passando uma parte da infância até a adolescência ou até se tornarem adultos e deixarem a roça, deixarem a área rural. Esse tempo em que ele trabalhou em regime de economia familiar, com a família ali, no dia a dia, ajudando os pais, esse tempo também pode entrar para a aposentadoria. E é um tempo significativo. Então, essas pessoas que tiveram uma vida pregressa, quando no começo da vida vieram do campo, podem utilizar esse tempo também. E, além disso, todas aquelas situações, ações trabalhistas, em que você acionou uma empresa que não registrou você, e você ganhou esse tempo, esse vínculo, né, comprovou esse vínculo de emprego, mas geralmente isso não aparece no CNIS, não aparece no cadastro. Aí é bom pegar para poder fazer essa contagem, né, para poder reunir essa documentação. O terceiro passo, depois de reunir tudo, é fazer o cálculo, né? Então, aí existe um próprio site do INSS, existe lá uma planilhazinha que você pode preencher e eles fazem esse cálculo. Ou procurar um profissional que vai saber interpretar essa documentação melhor que você na hora de lançar, vai saber lançar melhor que você nos tempos trabalhados, né? Quarto passo é o seguinte, você pode fazer simulações, tanto nessa plataforma do INSS, como num escritório de advocacia, um profissional da área, você pode fazer simulações para saber quanto você vai se aposentar se continuar com aquela mesma remuneração, quanto você se aposentaria se aumentasse as suas contribuições, e você pode fazer simulações para criar um planejamento, né? Então, há simulações de tempo para você saber qual é a data. Olha, hoje em dia, você tem que saber, existe uma data ideal para a pessoa se aposentar. Se a pessoa se aposentar muito cedo, aposentar antes, ela perde dinheiro. Se ela trabalhar mais do que o necessário, achando que vai melhorar o valor da aposentadoria dela, às vezes não compensa, ela também perde dinheiro. Então, existe um momento ideal para isso. E é fazendo essas simulações que você vai descobrir qual seria o momento ideal para você se aposentar, né? Bom, o quinto passo seria esse de você saber fazer simulação, principalmente para aquelas pessoas que têm mais de 20 anos de contribuição, já dá para fazer uma simulação e saber qual vai ser o valor do benefício. Porque as pessoas se surpreendem. Elas não prestam atenção, elas não param para pensar nisso. E quando se aposentam, tem um choque, né? A pessoa, poxa, mas eu sempre paguei 3 mil, 4 mil reais por mês e eu estou me aposentando com 2 mil, com a metade. Então, tem que saber as regras, né? Para você não ser pego de surpresa. Não quer dizer que não é porque você pagou
valores mais altos ao longo de muitos anos, que você vai se aposentar com aquele mesmo valor da sua contribuição atual, né, com as últimas contribuições. É preciso fazer os cálculos para poder entender, né, até onde você pode chegar, né, e até onde vale a pena chegar. Né? Eu acho excelente. Acaba sendo um planejamento completo, sob o ponto de Tenta. vista social e sob o ponto de vista econômico-financeiro, que você vai conseguir lá na frente, no momento em que você começar a experimentar o recebimento, e daquele tempo de preparação até lá, onde foi pelo aspecto cultural, que é onde o brasileiro tem mais dificuldade. O último passo, Eduardo, é o sétimo passo. Feito essas análises, feitas as simulações, tendo consciência de até onde você vai, aí você pode fazer e deve fazer o plano B. Eu digo o seguinte para você, Eduardo, a nossa geração, a minha geração, eu acho que eu sou um pouco mais velho que você, nós não vamos parar de trabalhar aos 65 anos. Nós vamos ter que continuar trabalhando para complementar a renda. Entendo. Isso, a maioria dos brasileiros vai ter o mesmo destino. Então, é interessante que você pode mudar de profissão, você pode ter outro negócio, como eu falei, o agronegócio, você pode ter a aposentadoria complementar, né, a aposentadoria privada, né? Você pode abrir um negócio, uma franquia menor. Então, infelizmente, assim, se você não se planeja e for depender só do INSS, não vai dar certo. Né? Não vai dar certo. Você, com certeza, você vai sofrer um impacto grande e vai se arrepender lá na frente. Entendi. Olha, veja que quem participou desde o início e valeu a pena esperar isso daí, pegou essas dicas que você não encontra em qualquer lugar. Então vamos ficar alerta a isso. Eu vou dar aqui uma dica. Quem eventualmente perdeu algum detalhe disso, nós vamos subir esse vídeo lá para o canal do YouTube e depois vamos divulgar para quem está nos acompanhando e você também pode rever se for necessário. Fábio, vamos partir para as perguntas, que eu acho que nós temos aí de 10 a 12 minutos antes do Instagram acionar o reloginho da contagem regressiva aqui. E eu gostaria de alguns pontos que chegaram. Eu tentei também sintetizar aquelas que são as mais interessantes. Então, vamos lá. Podemos fazer assim? Claro. Então vamos lá. Tem uma pergunta aqui que eu acho que pode retratar a realidade de muita gente. Qual seria o melhor caminho para alguém que trabalhou 20 anos com carteira de trabalho e agora ele é um profissional liberal e quer tentar ver a aposentadoria? Pronto. Essa pessoa, o primeiro passo é saber qual a situação dela, das contribuições esses 20 anos de contribuições dela, as contribuições anteriores. Saber qual foi o valor que ela contribuiu, a simulação de quanto que ficaria uma aposentadoria pela média aritmética dessas contribuições. Se ficar muito baixa, essas contribuições, se a média ficar muito baixa, como são 20 anos, eu não sei a idade dessa pessoa, mas ela pode contribuir aí com um valor um pouco mais alto, por uns 10 anos, e ter um ganho que vale a pena. Ou talvez a contribuição seja tão baixa que aí não vale a pena mais a pessoa nem contribuir. O que vale a pena fazer é ela contribuir para voltar a ser segurada do INSS, para uma eventualidade de uma doença, de um acidente, né? Aí a pessoa, para fazer isso, ela contribui ao longo de 12 meses e depois ela não pode ficar mais do que 6 meses sem fazer uma contribuição. Ela vai pagar 2 contribuições por ano. A cada 6 meses ela paga e vai manter a qualidade segurada do INSS até atingir a idade mínima para se aposentar. Agora, como eu falei, de repente vale a pena pagar mais. Ela faz um planejamento e começa a pagar um valor mais alto, né? Hoje, o valor mínimo para a pessoa pagar para se aposentar é 20% do salário mínimo, que vai dar em torno de 200 e poucos reais. Né? Então, menos do que isso, isso é para a pessoa aposentar com salário mínimo. E aí, para saber mais ou menos qual o valor da contribuição dela efetiva, é só você multiplicar. Você quer pagar sobre R$2.000, você multiplica por 20% e vai dar R$400. Ah, você quer pagar sobre R$4.000, multiplica por 20%, vai pagar R$800. Quer pagar sobre o teto, 6 mil e pouco, você multiplica por 20% e vai pagar R$1.200 e poucos. Então, esse é um caso que tem que fazer um estudo antes, para você não pagar e jogar dinheiro fora. Né? Então, é interessante que faça esse cálculo antes, Eduardo. Perfeito.
Eu tenho uma pergunta também que eu acho que pode relatar aí um problema que é recorrente. São aquelas pessoas que trabalharam por um período ou alguns períodos sem registro em carteira e eles não entraram com a ação trabalhista, ou seja, eles não pleitearam os direitos perante a Justiça do Trabalho. E eles têm só o histórico de trabalho. Existe alguma solução para esse tipo de pessoa, Fábio? Bom, se não houve reconhecimento de vínculo empregatício, esse tempo não vai entrar, não vai contar, né? Então, dependendo da idade da pessoa, vale a pena começar a pagar o INSS, abre uma inscrição de contribuinte individual, ou se for uma pessoa de baixa renda, abre um MEI, né? Comece a contribuir como contribuinte facultativo, e aí, dependendo da idade da pessoa, se for uma pessoa mais jovem, vale a pena ela começar a pagar as contribuições com um valor um pouco mais alto, mas também vai depender muito das condições econômicas da pessoa, né? Se ela quiser se aposentar com a média de 2 salários mínimos aí, ela vai ter que pagar durante muitos anos, no mínimo, 400 e poucos reais por mês. Então, não é qualquer um que consegue pagar isso. Então, se a pessoa for disciplinada, vale a pena, porque dificilmente uma aplicação bancária vai render isso para você, muito menos a previdência privada vai te dar um retorno tão bom assim, né? Então, precisa ver a idade delas, viu, Eduardo? Agora, se for uma pessoa mais velha, que ela tem lá acima dos 50 anos, aí eu falo, olha, paga um pouco mais que o salário mínimo, e se você conseguir, se você não conseguir, paga pelo menos o mínimo, para poder, com 65, se for homem, e 62, se for mulher, conseguir a aposentadoria. Então entendi. Isso daí acho que até aborda um pouco uma pergunta que acabou de chegar aqui, me parece interessante. Essa pergunta aqui da professora Rose. Ela diz, ó, eu tenho 48 anos e ela faz a contribuição todos os meses. E aí, para se aposentar, ela precisaria de mais quanto tempo? É o raciocínio que você fez aqui ao longo da exposição, não é isso, Fábio? Qual a idade dela? 58. 58. Se ela é professora, ela vai ter aí, ela precisa de 25 anos até o ano passado, ela precisaria de 25 anos de contribuição em sala de aula para se aposentar. Então, de repente, ela até já teria tempo para se aposentar. Se ela não tem esses 25 anos para se aposentar de sala de aula, ela pode se enquadrar em uma das regras de transição, né? E aí ela se aposentaria com 60 anos e algumas 60, ela está com 58, não, ela vai para 62 mesmo. Mas se ela tiver um tempo significativo de contribuição, existe uma regra de transição que soma a idade com o tempo de contribuição. E aí, essa soma atingindo um certo número, né, começa com 86, ela já poderia se aposentar também. Então, tem que ver com mais detalhes o tempo de contribuição que ela tem até hoje, né? Maravilha, mas já deixou claro aí que muita gente pode ter já o direito e aí, por falta desse planejamento, mas de repente já está deixando de receber alguma coisa. Agora tem uma pergunta. Uma pessoa, eu não me recordo aqui só se era homem ou mulher, mas que colocava aqui, ó, eu tenho 68 e não trabalha desde os 22. E aí ela coloca, tenho como me aposentar? Às vezes a pessoa confunde um pouco a questão assistencial com a aposentadoria, então acho que a gente pode até também já tirar essa dúvida. Sim. Olha, às vezes a pessoa recebe uma pensão por morte, por exemplo. Aí ela não vai conseguir esse benefício assistencial, que é ao idoso, né? O chamado, muito conhecido como LOAS, outros com BPC, né? Benefício de prestação continuada. É aquele benefício para a pessoa que é pobre, que não tem nenhuma renda, ou que a renda dela seja muito baixa. Aí ela tem direito a receber um salário mínimo como esse benefício assistencial. Agora, se ela tem uma renda, se ela já tiver uma renda, uma pensão por morte, ou qualquer outra renda, um aluguel que conste no imposto de renda, ela não vai conseguir esse benefício assistencial. Aí, nesse caso, para ela se aposentar, para ela conseguir a aposentadoria, só contribuindo. Uma particularidade que eu daria é a seguinte: quanto mais idosa é a pessoa, mais começam a surgir aqueles problemas de desgaste natural na saúde, né? Então, a pessoa começa a aparecer problema de coluna, circulação, artrite, bursite, essas doenças mais comuns aos brasileiros.
E eu diria o seguinte, que numa situação como essa, mesmo com 62, 68 anos de idade, a pessoa pode começar a contribuir. Depois de um ano contribuindo, ela adquire a qualidade de segurado, e se ela vier a sofrer com a saúde a partir daí, ela pode requerer o benefício de auxílio-doença e até se aposentar, dependendo da situação. Olha que Então, é uma viabilidade assim, razoável aí, né? é uma coisa interessante e uma dica preciosa. Certamente a gente começa a lembrar, né, daquelas tias, avós, que muitas das vezes ficaram, não por mal, mas ficaram esquecidas lá na família e que, de repente, com uma dica preciosa dessa, consegue ajudar tanto nesse período em que a pessoa mais precisa. Eu tenho certeza É, que o pessoal está gostando das dicas aqui. A gente não consegue acompanhar todos os comentários, mas eu já peço para você, ó, tá gostando? Fale aí, comente, mande para mais pessoas. Essas dicas são para que realmente possam haver situações de melhora na vida das pessoas. Nós não queremos, como eu falei no início, reter aqui conhecimento para que não haja aquela situação da água estagnada, né, Fábio? Fábio, é, tem mais uma pergunta. sim, Eu acho que a gente está caminhando aí para os 5 minutinhos finais. Você já certo. falou sobre a idade necessária, ou o ideal para se começar a pensar nisso. Seria, vamos dizer assim, 30, 35 anos, mas se a pessoa começou mais cedo, já é legal ela começar a planejar o dia de aposentar. Mas e a pessoa que nunca teve carteira assinada, sempre trabalhou na informalidade? Existe alguma maneira de ajudar essa pessoa? De dar uma dica para essa pessoa? Bom, você pode começar a contribuir a qualquer momento, né? Existe aquela aposentadoria compulsória do INSS, que é aos 70 anos. Então, antes dos 70 anos, você pode começar a contribuir em qualquer momento. Mas, para quem sempre foi de formalidade, eu acho que um caminho aí mais simples e muito mais econômico, se ela é uma pessoa de baixa renda principalmente, é ela se inscrever, já que ela é um trabalhador informal, ela se inscrever no Sebrae e fazer a micro, criar o MEI, né? Passar a ser um microempreendedor individual. Porque a alíquota de contribuição para essa categoria é de apenas 5%. Então, ele vai pagar R$ 52 por mês e quando ele for se aposentar, ele vai aposentar com salário mínimo. Então, digamos assim, se você for comparar com uma previdência privada do banco, é um produto muito melhor do que você investir na previdência privada. Então, se a pessoa é informal e for de baixa renda, essa é uma saída. Vai pagar, mas ela tem que estar consciente que ela precisa ter um plano B, porque viver só com salário mínimo na velhice vai ser difícil, né? Sem dúvida. Mas pelo menos ela recebe alguma coisa, ela recebe lá o salário mínimo. Ela vai investir R$ 52 por mês e depois de 15 anos contribuindo, ela já vai ter direito aí, tendo a idade mínima e 15 anos de contribuição, ela vai ter direito aí a um salário mínimo, R$ 1.045, né? Para você adquirir, ter um retorno de R$ 1.045 numa previdência privada, você tem que pagar mais de 20 anos e muito mais do que os R$ 52, né? Então, é uma vantagem. Agora, se for uma pessoa que é informal, mas que tem uma renda boa, aí eu aconselho a pagar mais para ficar na faixa dos R$ 2.000 aí, vai pagar 400 e poucos reais, que ainda é um bom negócio, né? Agora, se ela tivesse carteira assinada, já não seria esse conselho. Mas sendo informal, eu acho que até uns R$ 400 por mês durante esse período para se aposentar ainda vale a pena. O interessante é a gente não deixar para lá, porque o tempo chega. Para todo mundo, ele vai chegar um dia. E aí, muitas das vezes, mesmo medidas judiciais ou outras situações não vão ter a efetividade de um planejamento bem realizado com a antecedência necessária que foi aqui colocado para nós. Eu acho, Eduardo, só para finalizar, eu acho que esse planejamento, a partir de agora, vai fazer cada vez mais parte da vida das pessoas. As pessoas estão começando a se conscientizar disso. Aquelas pessoas que estão começando a ter um pouco de educação financeira, nós estamos tendo um acesso à bolsa de valores muito grande nesses últimos, digamos aí, 24 meses. Então, as pessoas estão começando a se interessar mais por isso e fatalmente vão cair, vão raciocinar que no futuro eles precisam ter uma renda digna, né, para ter uma vida digna. Com certeza. Então, doutor Fábio, eu acho que por conta desse tempo que nós temos aqui limitado, até do próprio aplicativo, né? Nós tivemos um aproveitamento muito interessante, dicas úteis, preciosas,
de maneira que eu quero agradecer a sua presença, a sua participação, enriquecer essa jornada aqui, que é de compartilhar conhecimentos capazes de transformar a vida das pessoas. Deixar esse agradecimento também à audiência, tanto da sua audiência, né, do Fábio Ribeiro Advogados, quanto o pessoal que segue aqui o Amorim de Lima, e saber que vocês estão aqui também engrandecendo esse trabalho e nos motivando a trazer temas novos. Fábio, deixo a você aí à vontade, sei lá, talvez os 3, 4 minutos finais para se despedir da turma e talvez preparar uma segunda live, porque essa live foi um sucesso. Muito obrigado, viu? Oi, Eduardo. Como você disse aí, é um prazer divulgar, né, espalhar conhecimento, né, e divulgar informações. Como eu falei no começo aqui, a previdência, você trabalhar na área da previdência é você cuidar da vida das pessoas. Nós temos muitas pessoas que nós aposentamos aqui que são da zona rural, pessoas carentes que moram em favela, bairros mais pobres, e você vê uma transformação na vida das pessoas. Esse trabalho na advocacia previdenciária, ela é muito gratificante, né? Hoje a gente aposentou uma senhora aqui que ela se emocionou demais, chorou muito, abraçou, mesmo em época de pandemia, abraça, beija, porque a gente sabe o sofrimento dessas pessoas, que muda a vida delas, né? Isso. Esse seu esforço de estar fazendo essas lives, divulgando conhecimento, assim, é muito importante, é louvável, e você merece aí os aplausos, né? Está tendo essa iniciativa. A gente tem aqui também um braço educativo muito forte aqui no escritório, e como você mesmo disse no começo, divulgar, é importante você espalhar o conhecimento, porque senão estraga, né? Você não tem sentido nenhum você guardar só para você, né? E Exatamente. as pessoas precisam nesse momento principalmente, né, precisam se alertar, as informações precisam chegar até elas, né? Para evitar surpresa no futuro e situações que a situação fique irreversível mais na frente, né? Sem E eu dúvida. tenho muito a agradecer a você aí pelo convite, né? E agradecer também toda a nossa audiência, o pessoal daqui, o pessoal daí, né? E é bom, eu estou à disposição para qualquer outro dia, que você quiser fazer mais uma live, estamos à disposição. Eu espero ter correspondido aí e deixar um abraço forte para todo mundo e para você também, meu amigo. Então tá ótimo. Pessoal, muito obrigado pela participação. Esse tipo de coisa que nos motiva. Se vocês tiverem sugestões, dúvidas, podem usar esse espaço aqui que nós vamos ter o maior prazer em trabalhar, em propor novos temas, que é isso que nos desafia. Então, gente, vamos aproveitar que hoje ainda é terça-feira, vamos aproveitar a semana. Eu gosto sempre de trazer um versículo da palavra do Senhor, Salmo 118, 24, que fala: esse é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Fábio, muito obrigado. Que o seu trabalho aí seja próspero, seja um sucesso e que nós possamos continuar ajudando essas pessoas aí, que é isso que nos motiva. Um grande abraço. Obrigado a todos vocês que participaram. Até a